O acesso à informação e a possibilidade de se expressar são essenciais para qualquer cidadão ter uma participação ativa numa sociedade livre e democrática. Mas o que seria da liberdade de imprensa sem o contraditório, sem que todas as vozes possam ser ouvidas? A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social considera que o exercício do contraditório é fundamental na construção de uma peça jornalística. O próprio Código Deontológico é bem claro nesta questão, em que deve haver informações de todas as partes envolvidas num determinado facto ou acontecimento. Então, o contraditório, ele é basilar na própria construção do texto jornalístico. Mas mais do que isso, é que o contraditório, ele permite ou é um garante da própria democracia. Porque a própria democracia nos dá essa prerrogativa. Todos nós temos, portanto, esse direito de acesso, não só de acesso à informação, mas também de poder passar alguma informação, de poder transmitir, de poder nos defender. E o contraditório é exatamente isso. Nós, quando, na construção, o jornalista, quando da construção do seu texto jornalístico, ele tem que ouvir todas as partes da história. Portanto, quando ouve a parte A fala de alguma coisa e ele tem que ouvir a outra parte. Então, quando não há contraditório, nós só temos uma parte da história. E quando só temos uma parte da história, nós não podemos dizer que nós estamos a servir a democracia, porque já não é a democracia. Então, é fundamental, quer na construção do texto jornalístico, portanto é básico para qualquer jornalista, é um dever do rigor informativo e da ética jornalística e, ao mesmo tempo, é uma salvaguarda daquilo que é fundamental para a democracia, que é todos terem direito à informação e o cidadão estar informado de forma cabal para poder, de facto, tomar eventuais decisões que possam ter a ver com a sua vida social, tanto do dia-a-dia, do seu cotidiano. A ausência da informação e do contraditório põe em causa a liberdade de imprensa e a própria democracia. Mas a verdade deve ser naturalmente partilhada. Custe o que custar, mas deve ser partilhada. Portanto, na minha modesta opinião, se não houver comunicação, não há democracia. É um círculo. É liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, comunicação, democracia. Se houver esse círculo, se houver democracia, há naturalmente continuidade de liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade da comunicação. Se não houver tudo isso, também não há rigorosamente nada. Periga totalmente a democracia. E a nossa democracia, por vezes, está em perigo por falta de comunicação. É necessário que as pessoas aprendam a dizer a verdade, custa o que custar. É por isso que as pessoas também, nas instituições, criam gabinetes de crise para lhes ensinar a expressar a sua opinião de forma assertiva, mas de forma também suave. É preciso aprender a comunicar. Mas enquanto acharmos que um poder, qualquer que seja, quando temos este posto, esse cargo, temos que estar a responder à sociedade, porque eu sou um representante da sociedade. Eu não devo escudar-me no meu poder de ser ou de estar lá durante um tempo para não responder. E os nossos representantes têm esse mal de não querer responder ou não estar preparado para responder a determinadas questões. O direito de resposta e a transparência da informação, como em todo o processo democrático, garante à pessoa ou à entidade que se entender agredida, ofendida ou acusada a oportunidade de se defender. Se estamos no âmbito judicial, já aí a entidade, seja ela política ou não, seja pessoa singular ou coletiva, pode não facultar informações. Portanto, nesse caso, por exemplo, dos tribunais, se estamos num processo criminal numa fase de instrução, já não tem que oferecer informações porque poderá prejudicar a investigação que está em causa.
Agora, falando da administração pública, já do governo, de uma decisão política, uma decisão administrativa, já aí essa entidade pública não tem o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é o direito que é reservado ao arguido num processo criminal ou num processo sancionatório qualquer. Mas a administração pública não tem esse direito ao silêncio. Se estão a ficar em silêncio e não ser transparente, eventualmente podem estar a ocultar alguma coisa e o povo tem que controlar isso. Mas quando há uma recusa em prestar declarações e recorre ao silêncio, acaba por omitir a informação a quem de direito. Acontece, e isso é verdade, muitas vezes a outra parte pode não estar interessada. Por razões várias, pode não mostrar interesse em, tanto, exercer o contraditório. O que deve acontecer em termos jornalísticos, aliás, antes de mais, reforçar essa ideia, até para junto dessas entidades, que o contraditório é fundamental. É fundamental para que as pessoas possam entender do que é que se está a falar, para que as pessoas possam exercer a sua cidadania. Portanto, isso é uma chamada de atenção até para as entidades que normalmente são chamadas a exercer o contraditório e que às vezes se negam a exercer esse contraditório. Portanto, é muito importante que essas entidades entendam que eles fazem parte da história. Portanto, se fazem parte da história, é preciso passar essa informação, é preciso que eles passem a informação deles para que o cidadão lá em casa possa ter o acesso, eu não diria totalidade da informação, mas a grande parte da informação, para que possa ter um juízo de valor e possa ser um cidadão ativo. Então, em relação a isso, é importante que essas entidades, essas organizações, entendam a importância do contraditório. É fundamental para o bom exercício da cidadania. E aqui em Cabo Verde critica-se muito essa questão da cidadania, que não existe cidadania, mas para que haja cidadania é preciso informação. E para que haja informação é preciso que alguém forneça essa informação. Os órgãos de comunicação social fazem o trabalho deles, que é divulgar, mas é preciso que tanto tenham acesso à informação e a possam divulgar de forma livre. Em termos daquilo que é o jornalismo, claramente é um perigo enorme, aliás, porque é fundamental. O Estatuto do Jornalista chama a atenção para isso. Quase todos os códigos deontológicos, todos os órgãos, portanto, a linha editorial dos órgãos de comunicação chamam a atenção para isso. Portanto, o contraditório é fundamental. Portanto, neste sentido, eu diria que a falta de contraditório periga, obviamente, a democracia e põe em causa aquilo que é seriedade, aquilo que é credibilidade, aquilo que é o rigor e a ética no trabalho jornalístico. É importante também que os profissionais da comunicação social procurem sempre ouvir o contraditório e ainda procurar todas as informações necessárias e confrontar os dados por forma que a informação seja a mais completa possível. O último relatório da ARC de 2021 citou a Record TV como a emissora que teve mais predomínio das peças ou notícias com o exercício do contraditório em relação aos demais órgãos da comunicação social. Entretanto, refere que, apesar deste esforço de tentar ouvir os dois lados, que houve fontes que silenciaram e não apresentaram a versão dos fatos.